Charlotte não é nada mais do que uma perdedora feia e inútil que foge de casa após ser acusada injustamente. Agora, sem ter para onde ir, ela vai morar com um senhor demônio que a ensina a ser uma domadora de feras de nível S, em troca de suas bagunças de roubo de almas. Tudo começa com Charlotte fugindo de um grupo de soldados como se tivesse sido pega usando Crocs na semana de moda. Os soldados estão prestes a se aventurar mais profundamente na floresta para perseguir Charlotte quando um deles revela que o Senhor dos Demônios que odeia humanos reside nesse território. Não querendo ser transformados em vermes sem ter parceiros amorosos, os soldados decidem recuar enquanto Charlotte suspira de alívio. No entanto, minutos depois, o idiota acaba caindo em uma vala. Na manhã seguinte, Alan lê sobre a nobre perversa no jornal. Ele se pergunta se o crime da mulher perversa foi ter sido pega fazendo barulhos alegres em vídeos de mukbang, quando percebe uma mudança súbita no vento. Sem esperar mais, Alan entra na floresta e descobre Charlotte inconsciente. Com grande facilidade, ele a levanta e percebe que Charlotte é magrinha como uma criança britânica mendiga da Revolução Industrial. De repente, Alan, sentindo que algo está errado, teletransporta-se para trás de um soldado que planejava usar Charlotte para se tornar o próximo MrBeast. No entanto, antes que pudesse ter sua grande chance, Alan rapidamente confronta um soldado do Reino de Mira. Enquanto lutava, Alan percebe como um soldado trabalha diretamente para a família real. Um pouco surpreso, Alan pergunta ao guarda real qual é o interesse dele com a moça feia na floresta. Mas é claro, em vez de responder, o guarda real atinge Alan com o típico monólogo de vilão enquanto cerca Alan com seus capangas. Enquanto o guarda real exige que Charlotte seja entregue, prometendo compensá-lo com riquezas e ouro, Alan afirma que entre ouro e buraco, ele escolhe o buraco de Charlotte. Estou te dizendo, é um maldito bom negócio. Em questão de segundos, Alan neutraliza os soldados com um feitiço não verbal. Isso leva o guarda real a acreditar que está enfrentando nada menos que o Senhor dos Demônios que vive na selva. Depois de dar uma boa surra nos soldados, Alan usa a magia da hipnose para reescrever suas memórias, fazendo parecer que Charlotte foi atacada por um monstro e pereceu. Depois de cuidar desse trabalho, Alan carrega Charlotte de volta para sua mansão, onde a coloca cuidadosamente e prepara chá para eles. Ele olha para o rosto de Charlotte e percebe que os pais dela devem ser primos do Alabama. Ser tão esteticamente desagradável. Quando Charlotte recobra a consciência, Alan pergunta se ela desmaiou na floresta após ser atacada pelo Tarzan. Charlotte rapidamente esclarece que perdeu o equilíbrio enquanto tentava chegar à mansão. Ao ouvir isso, Alan diz a Charla que ela está na mansão em que desejava estar, dirigindo-se diretamente a ela pelo nome e por sua posição social como noiva do segundo príncipe. Pego de surpresa, Charlotte tenta sair da situação quando Alan anuncia confiante que consegue farejar mentiras. Agora, sem opções, Charlotte revela sua história triste e como foi exilada do reino. Ela começa dizendo a Alan como foi convocada por seu noivo, Princesa. Diante de todos os nobres obcecados por Botox, o príncipe então a insultou por ser filha ilegítima e a acusou de traição. Atônita na corte real, ela tentou limpar seu nome, mas ninguém acreditou nela, só no príncipe. No entanto, antes de ser decapitada, ela decidiu fugir para a floresta. Após ouvir sua história, Alan diz a uma Charlotte chorosa que ela realmente tem um rosto que só uma mãe pode amar, mas também a assegura que acredita na sua história. Ao ouvir isso, Charlotte afirma que ele é a primeira pessoa a acreditar nela, depois de expressar sua gratidão. Charlotte diz a Alan que não deseja prolongar sua estadia. Quando o Senhor Demônio pergunta sobre seu próximo passo, Charlotte revela que vai flertar com Tarzan, pois está certa de que ele deve estar cansado de usar macacos como bonecas infláveis. Vendo isso, Alan pergunta a Charlotte se ela sabe limpar, porque não há como Tarzan trocar o Gorilla Grip pelo seu chocolate Starfish. Quando Charlotte revela hesitante que de fato sabe limpar, Alan afirma que, como ela não é bonita o suficiente para assumir as funções de sua mão direita, ela pode morar com ele como empregada doméstica interna. Embora a proposta seja agradável, Charlotte lembra nervosamente ao Senhor das Trevas como ela é mais requisitada do que os robôs de Elon Musk. Alan suspira e então revela que a razão pela qual ele está tão determinado a ajudá-la é porque, ele também foi traído. Como se vê, anos atrás, o Senhor Demoníaco foi convidado a se juntar a um grupo de aventureiros, esperando se divertir e fazer amigos. Ele concordou, mas o que ele não sabia até muito tarde era que os humanos irritantes estavam apenas usando-o para quebrar o selo de um templo, e quando conseguiram seus objetivos, deixaram-no para morrer. Depois de ouvir isso, Charlotte começa a chorar e diz: por que alguém trairia a versão do Walmart do Ken Kaneki? Nunca tendo experimentado amor antes, Alan lança uma maldição de morte sobre si mesmo e força Charlotte a abandonar seu desejo de se tornar o travesseiro de Tarzan. Não querendo que uma lésbica feia a domine, Charlotte concorda em se tornar a empregada de Alan. Alguns dias depois, Alan chega e encontra a casa impecavelmente limpa. Ele elogia Charlotte pelo seu trabalho árduo e afirma que, embora ela seja uma nobre, limpa como um imigrante ilegal.
Charlotte então admite ter limpado sua casa, o que faz Alan perceber que Charlotte é uma nobre apenas de título. Sem mais nada para limpar, Alan diz a Charlotte que ela pode fazer o que quiser em seu tempo livre, enquanto ele vai cuidar do próprio trabalho na biblioteca. Depois de algum tempo, Alan se levanta apenas para encontrar Charlotte contando grãos no chão. Suspirando com as travessuras da nobre caipira, Alan pergunta sobre seus hobbies. No entanto, para seu desespero, Charlotte revela que quando não estava limpando, estava fazendo seu treinamento de noiva. Ao dizer isso, Alan agradece a Deus por tê-lo feito uma pessoa com cromossomos X-íticos, porque ser mulher é difícil no mundo dos animes também? Com pena de Charlotte, Alan pergunta se ela gostou do treinamento de noiva. Mas claro, Charlotte revela que sempre era repreendida por cometer erros. Depois de ouvir isso, Alan reflete sobre sua própria vida e percebe que, enquanto estava se divertindo muito em uma academia de magia, Charlotte estava esfregando o chão. Isso leva Alan a tomar as rédeas, e ele anuncia que agora vai dar a ela um curso intensivo em todas as coisas travessas. Depois de sair por um momento, Alan retorna com muitas sacolas de compras. Ele diz orgulhosamente a Charlotte que vai transformá-la em uma fera que busca apenas prazer e somente prazer. Sem mais delongas, Alan revela as sacolas de compras que contêm guloseimas caras. Ele então diz a Charlotte que começarão com lanches para o jantar, mas isso faz Charlotte perder o controle. Como ela insiste em comer verduras, Alan percebe que a família do Duque deve ter tratado Charlotte com bastante rigor, de maneira tão severa para que ela seja tão ingênua e submissa. E então, para fazê-la concordar, Alan diz a Charlotte que se ela não o ouvir, ele ficará deprimido novamente. Quando Charlotte relutantemente dá uma mordida em um bolo, ela começa a chorar de felicidade e expressa tanta gratidão a Alan que ele promete colocar todos os prazeres que este mundo tem a oferecer aos pés dela. Depois de comer bolos com Charlotte, Alan se retira para o seu quarto, onde em vez de ter uma boa noite de sono, fica acordado planejando todas as travessuras que irá apresentar a Charlotte. Na manhã seguinte, Alan segura orgulhosamente um livro contendo uma lista travessa. No entanto, após um momento, Alan percebe que sua lista é bastante medíocre e decide simplesmente descartar o livro por completo, já que o aquecimento global é um mito, e há muitas árvores esperando para serem transformadas em papel. Ao sair do seu quarto, Alan é saudado por ninguém menos que Charlotte com uma vassoura. A garota o cumprimenta e o repreende levemente por ter dormido no escritório. Alan ri nervosamente, revelando seu plano de dormir até o meio-dia, quando ele percebe a vassoura gasta. Charlotte revela que planeja limpar a entrada hoje, o que leva Alan a dizer a Charlotte que ela não precisa se tornar a Madre Teresa da limpeza. No entanto, Charlotte insiste educadamente em retribuir sua bondade limpando o lugar dele. Por um segundo, Alan se vê em transe enquanto observa o rosto radiante de Charlotte, apesar de enfrentar tantas dificuldades. Depois de se recuperar de seu momento de encanto, Alan pergunta a Charlotte se ela limpava todos os dias na mansão do Duque. Quando ela lhe dá uma risada nervosa, Alan pensa em como todo nobre tem um exército de empregados, então se a família de Charlotte estava fazendo-a limpar, então devem realmente odiá-la. Toda essa percepção deixa um gosto amargo na boca de Alan, o que não passa despercebido por Charlotte. Então ela rapidamente se desculpa para ir limpar. Agora, sozinho em casa, Alan pensa em como Charlotte nunca fala mal de sua família desprezível e de seu noivo, que a incriminou por um crime que ela nunca cometeu. Ele também percebe que, se estivesse na posição de Charlotte, ele teria cancelado o Duque e o Príncipe no Twitter se eles ao menos ousassem usar a gíria errada na frente dele. Enquanto Alan tenta encontrar maneiras de transformar Charlotte em uma residente de Ohio, ele ouve um som familiar do lado de fora. Sem esperar um segundo, ele sai correndo e encontra qualquer garota vestida de gata conversando com Charlotte. Alan rapidamente apresenta Charlotte como uma nova empregada, o que anima tanto a garota gata que ela chuta o nefasto Senhor Demônio para fora e se apresenta a Charlotte como Miyakia, uma serva de uma empresa de correio com um nome estranhamente longo. Quando Charlotte faz uma expressão confusa, Alan intervém e revela que Miasha entrega seu correio. Miasha então olha para Charlotte e curiosamente diz a Alan que a sua empregada parece muito familiar. Esperando, Miasha olha para a pilha de jornais e encontra um esboço de Charlotte. A expressão de horror surge em Charlotte enquanto Alan tenta salvar a situação. Mas antes que ele possa inventar uma mentira elaborada, Miasha assegura-lhe que ela não dá a mínima para a identidade de Charlotte, pois está super focada em seu trabalho, sentindo. Agradecido, Alan vai direto ao assunto e pede a Miasha que entregue um pacote para ele. Quando Charlotte pergunta, Alan revela que ele entrega poções para a loja de magia na cidade. Miasha então comenta como as poções de Alan vendem tão rápido quanto a erva do cliente dela, Snoop Dogg. Nesse ponto, Charlotte pergunta a Alan por que ele não abre uma loja na cidade e vive lá também. Alan então revela que não gosta de estar cercado por muitas pessoas. Isso leva Miyaka a revelar como as tendências antissociais de Alan lhe deram a fama de ser um senhor demônio. Charlotte confessa que antes de conhecer Alan, ela simplesmente colocava um rato em sua vagina quando estava menstruada. No dia seguinte, Biafra retorna com os itens que Charlotte queria. Ela então se volta para Alan, que tinha encomendado uma caixa misteriosa, e pergunta a ele o que planeja fazer com isso.
Alan revela que o item é para Charlotte, e com isso, ele revela o saco de pancadas dentro da caixa. Surpresa, Charlotte diz a Alan que ele não precisava encomendar um saco de pancadas quando ela está bem na frente dele. O que você quer dizer com isso? Ao ouvir isso, Alan diz a Charlotte que esta é a segunda coisa travessa que ele planejou para ela. Depois de colar uma foto do príncipe Cecil, Alan pede a Charlotte para aliviar seu estresse e frustração batendo no saco de pancadas o mais forte que puder. Enquanto Charlotte hesita, Alan calmamente diz a ela que ela não precisa se fantasiar como os tapetes do Palácio de Buckingham e deixar que os outros andem sobre ela. Ele afirma ainda que ficar com raiva é a chave para viver mais livremente, e se ela mantiver tudo engarrafado, mais cedo ou mais tarde vai explodir. No entanto, apesar da palestra, Charlotte diz a Alan que não está zangada. Alan a interrompe e revela como ele passou pelo jornal. E leu como a princesa El pisoteou toda a sua dignidade, e agora todo o reino de Neruz está contra ela. Mas mesmo assim, Charlotte insiste que não está zangada com o príncipe, pois acredita que ele teve bons motivos para fazer o que fez. Isso enfurece Alan, que afirma que mesmo que o príncipe tivesse boas razões, ela não merecia ser descartada como um trapo sujo. Charlotte suspira e revela que foi criada por sua família, que arranjou seu casamento com o príncipe, então ela não pode ressentir o príncipe por querer escapar de um casamento que nunca desejou. Nesse momento, Ellen percebe que será uma jornada e tanto para quebrar Charlotte, já que ela está determinada a ir ao sétimo céu. Ele também chega à conclusão de que a ferida de Charlotte é profunda, e ela se acostumou a suprimir seus desejos. Nesse momento, Miasha sussurra no ouvido de Alan, dizendo para ele dar um tempo. Alan concorda, mas então surge com um plano mais louco ao dizer a Charlotte para atingi-lo. Confusa, Charlotte pergunta a Alan se ele quis dizer acariciar, porque ela certamente pode acariciar aquilo. Alan então esclarece que ele realmente quer que ela o golpeie. Quando Charlotte se recusa, Alan usa sua magia para fazê-la socá-lo. De repente, Charlotte se transforma em Meomet Alley e atinge Alan com tanta força que o faz voar. Enquanto Charlotte começa a surtar, Alan a tranquiliza, dizendo que fez isso para ela saber que ele nunca a abandonaria em nenhuma circunstância. Ele também afirma que, já que agora ela mora com ele, está livre para fazer o que quiser. Isso faz Charlotte perceber como Alan tomará medidas extremas para mostrar a ela que não é uma escrava trabalhando nos campos de algodão. Mesmo percebendo a bondade por trás das ações de Alan, Charlotte fica brava com ele por se colocar em risco. Isso deixa Alan bastante feliz, pois ele começa a perceber que Charlotte se sente à vontade ficando com raiva dele. Enquanto Alan se cura, Charlotte implora para ele nunca mais fazer algo arriscado, ao que Alan prontamente aceita. Miasha então interrompe Alan e Charlotte, lembrando-os que sempre podem confiar nela e na empresa de entregas dela para fornecer proteção. Isso confunde Alan e Charlotte, pois se perguntam por que precisariam de proteção quando a casa está segura e sound. No dia seguinte, Alan pergunta a Charlotte se ela gostaria de tomar chá ou café. Quando Charlotte educadamente diz que tomará o mesmo que ele, Alan revela o vômito de Pokimane e anuncia que vai beber os sucos reversos de sua Twitch Tot favorita. Assustada, Charlotte rapidamente diz a Alan que vai tomar o chá. Uma vez que sua agenda está cumprida, Alan repreende Charlotte por não ter voz nos assuntos de sua vida. No entanto, em resposta, Charlotte diz a Alan que ela é apenas uma garota. Charlotte admite que fugir de casa e escolher sua própria bebida são as únicas duas escolhas que ela fez até agora. Isso faz Alan cair na risada, que então diz a Charlotte que, se ela deseja tentar algo novo, ela deve Alan. Quando Charlotte está prestes a falar sobre o assunto, uma garota de aparência muito infeliz aparece na janela de Alan. Sem surpresa, Alan pergunta à intrusa como ela conseguiu encontrá-lo. Para isso, a garota revela que perguntou aos moradores se tinham visto um feiticeiro com necessidades especiais. Alan suspira enquanto Charlotte pergunta curiosamente a ele se a garota é uma mendiga, já que ela não parece estar vestindo roupas suficientes. Em vez de esperar que um homem a apresente, a garota revela que é uma mulher forte e independente chamada Veruca Crawford, que também é a irmãzinha de Alan. Alan rapidamente esclarece que Veruca é sua meia-irmã, pois ele perdeu seus pais biológicos quando era jovem, mas felizmente os Crawfords o acolheram. Ao ouvir isso, Charlotte afirma que devem ter tido muitos momentos em que Veruca ficou presa na máquina de lavar. Nesse momento, Veruca rapidamente pergunta a Alan se ele está namorando a senhorita simples Jane. Em resposta, tanto Alan quanto Charlotte negam veementemente estar em um relacionamento. Alan até diz a Veruca que ela nunca deve repetir o que acabou de dizer, pois tem certeza de que Charlotte odiaria ser associada a um desajustado social. Veruca concorda e até afirma que se algum dia fosse confundida como namorada de Alan, faria uma cirurgia de mudança de gênero e se tornaria um homem. Com isso, ela pergunta a Alan sobre Charlotte. Em vez de enrolar, Alan revela honestamente a verdade sobre Charlotte. Quando Veruca descobre toda a verdade, ela agradece a Deus por não ser parente desse idiota de sangue. Ela então diz a Alan que ele deveria ter apresentado Charlotte as coisas travessas que as mulheres geralmente gostam.
Apesar de achar Eruka estranha, Charlotte pergunta a ela se parece uma esquisita. Eruka revela rapidamente que, embora Alan possa não ser bom em mais nada, ele pode facilmente farejar os vilões. Falando no diabo, Alan, morrendo de tédio, pergunta a Eruka por que ela está aqui. Eruka então revela que originalmente veio para levá-lo para casa, mas ao ver que eles têm um novo brinquedo, decidiu ensinar coisas travessas a Charlotte também. Alan sorri arrogantemente e diz a Eruka que só ele pode ensinar Charlotte a ser travessa. Eruka rapidamente puxa Charlotte para o seu lado e afirma orgulhosamente que se Charlotte ficar em sua companhia, ela será a próxima estrela da Naughty America. As coisas rapidamente começam a escalar e uma briga começa entre os dois irmãos. Alan pergunta irritado a Eruka se ela gostaria de fazer uma competição para ver quem pode ensinar a Charlotte coisas travessas. E enquanto Charlotte fica tonta, Eruka aceita o desafio. Mais tarde naquele dia, Alan e as garotas entram na cidade. No entanto, antes que possam continuar, Alan rapidamente muda a cor do cabelo de Charlotte. Quando Eruka elogia Charlotte por seu cabelo escuro, Alan intervém, dizendo que gosta mais de Charlotte loira. Isso faz com que as virgens reajam até que Alan os tire de seu transe. Voltando à realidade, Eruka pega Charlotte pela mão e anuncia que a levará para se vestir como Every Girl Loves That. Agora se encontrando em uma loja repleta de mulheres, Alan relembra o tempo em que os Crawfords o acolheram. Desde cedo, Eruka foi competitiva, desafiando Alan para vários jogos, e apesar de perder como uma tola, ela nunca desistiria. No presente, Alan se pergunta se isso foi uma tentativa de Eruka de se aproximar dele. Seus pensamentos são então interrompidos pelo chamado de Eruka. Ao encontrá-la, Alan é saudado por Charlotte em um vestido curto. Encantado pela versão sedutora de Charlotte, Alan se soca no estômago para se livrar do incômodo nas calças. Percebendo que as santas coxas de Charlotte estão enlouquecendo seu irmão, Eruka rapidamente a manda para o camarim enquanto se senta com Alan para uma conversa. Sem perder tempo, ela pergunta a Alan o que ele quer que ela faça. Alan diz a Eruka que gostaria que ela obtivesse mais informações sobre o reino de Nerus e como eles percebiam Charlotte. Entendendo sua missão, Eruka pergunta a Alan se ele também gostaria de saber algumas fofocas sobre o príncipe e sua família. No entanto, quando Alan pede a Eruka para acalmar os ânimos, ela pergunta por que ele não está com vontade de se vingar. Pelo contrário, Alan afirma que uma vez que conheça o príncipe e o duque, ele gostaria de submetê-los à tortura medieval, razão pela qual porque é melhor ele não obter mais informações sobre o príncipe. Ouvindo isso, Eruka sorri e diz a Alan que ele se tornou uma pessoa que se importa com os outros. A conversa deles é então interrompida pela voz sombria de Charlotte. Quando Eruka vai ajudá-la, Charlotte lhe pede para fechá-la. No entanto, algo aterrorizante chama a atenção de Erika naquele momento. Quando Charlotte está toda arrumada, Erika a leva até Alan e pede para ele olhar as costas de Charlotte. Antes que ele possa dizer não, Erika mostra para Alan as costas de Charlotte, que estão cobertas de cicatrizes. Os olhos de Alan se arregalam, mas pelo bem de Charlotte, ele decide ficar em silêncio. Em vez disso, ele elogia Charlotte pelo novo vestido, mas no fundo, Alan tem a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Ele tenta sentir a dor de Charlotte imaginando como ela teria sido chicoteada com força suficiente para as cicatrizes se fixarem permanentemente nas costas dela. Com o coração pesado, Alan cura as costas de Charlotte, o que o leva a perceber que ninguém se preocupou em dar a ela um tratamento adequado. Agora sentindo-se zangado, Alan diz a Eruka que precisa da ajuda dela para eliminar todos os que causaram dor a Charlotte. Após sair da loja, Alan diz às garotas que vai ensinar Charlotte a arte de gastar. Sem esperar resposta, ele leva as garotas para uma loja Miniso. Quando os bichos de pelúcia não conseguiram divertir Charlotte, os Crawfords levam Charlotte para comprar outros itens. Após esgotar sua energia e carteira, o grupo decide sentar em um restaurante onde Alan e Eruka começam a brincar de lutar. No entanto, Charlotte acha que eles estão brigando e imediatamente se apressa para resolver a questão. Enquanto Charlotte diz a eles que brigar é ruim, Alan e Eruka hesitantes pedem desculpas a ela. No caminho para casa, Eruka para admirar um vegetal enquanto Alan leva Charlotte a uma joalheria, onde ele compra um grampo de cabelo para ela. No entanto, o momento é interrompido por dois brutamontes feios procurando briga. Justo quando Alan está prestes a levantar os punhos, ele se lembra de como Charlotte lhe disse para não brigar. Então, em vez disso, ele pede desculpa aos brutamontes que ficam mais convencidos e pedem a Alan uma noite com Charlotte. Agora, furioso, Alan dá uma surra nos bandidos, a qual eles nunca esquecerão. A multidão aplaude, mas Alan rapidamente pede desculpas a Charlotte por tê-la assustado. Charlotte sorri e assegura a Alan que, embora não goste de violência, sabe que ele fez isso apenas para protegê-la. Sentindo-se aliviado, Alan sorri, percebendo que passou a se importar com Charlotte. Quando Alan começa a sonhar em encher Charlotte com seu molho Alfredo, uma criatura enorme parecida com um robô pergunta a Alan se foi ele quem derrotou seus capangas inúteis. Percebendo que o robô quer uma briga, Charlotte tenta impedir Alan de confrontar o recém-chegado. Porém,
No entanto, Alan casualmente diz a Charlotte para acalmar seus bazucas e prossegue para nivelar com o NPC. Agora, diante da criatura gigantesca, Alan de repente pergunta se ele é chamado Mega. No entanto, em vez de responder a Alan, o robô fica bastante irritado, o que faz Alan ter certeza de que a pessoa com quem ele está falando não é um estranho afinal. Com um tapinha amigável, Alan conta a Magath que ele é Alan da Academia Mágica Athena. Ao ouvir isso, o primo mecânico de Liso cai de joelhos, implorando por... Megath diz a Alan que não estava ciente do fato de estar falando com o próprio Grande Senhor Demônio. Os espectadores, incluindo Charlotte e os capangas de Megath, ficam subitamente surpreendidos quando Megath levanta a bandeira branca. Confuso e furioso, um dos capangas pede a Megath que esmague Alan como se ele fosse uma dona de casa dos anos 90. No entanto, Megath fica furioso e faz seus subordinados prenderem Alan. Ao ver a cena se desenrolar, Charlotte fica mais confusa até que Eruka chega e revela que o pai deles é o presidente da maior academia mágica do país. E embora nada seja melhor que o nepotismo, Alan não precisou da ajuda do pai deles para se tornar ótimo, pois ele se formou na academia aos tenros 12 anos, tornando-se o mais jovem formando da história. E como ele era um verdadeiro Einstein do mundo mágico, Alan rapidamente se tornou assistente do professor e mais tarde foi apelidado de Lorde Demônio pelos alunos. No presente, Alan pede a Magath que levante a cabeça apenas para que o robô se depare com um olhar que diz que Alan está prestes a torná-lo órfão ao destruir sua placa-mãe. Por outro lado, o Lorde Demônio diz a Magath que, embora ele não tenha causado dano a ele, ele machucou seu Charlot. De repente, Alan para em seu caminho e se pergunta por que está chamando Charlotte de sua. Após alguns dias, Miyake e Eruka retornam à propriedade de Alan apenas para encontrá-lo mergulhado em sua miséria. Sabendo que somente investir em criptomoeda ou amor pode fazer isso a um homem, as garotas perguntam a Alan se ele e Charlotte estão tendo problemas no paraíso. Alan suspira, confirmando suas dúvidas, e revela como, há alguns dias, ele ofereceu salários a Charlotte pelos seus serviços. Mas Charlotte, sendo o sonho molhado de um capitalista, recusou-se a aceitar dinheiro. Então, após muita discussão, Alan conseguiu convencê-la, e assim que ela aceitou, ele perguntou o que ela pretendia fazer com seu primeiro salário. Com uma ligeira hesitação, Charlotte revela que quer ir para a cidade sozinha. Agora, no presente, Alan está sentado amuado no canto. Dilacerado com o pensamento de Charlotte indo embora sozinha, ele continua sua história dizendo a Miacha e Eruka que Charlotte lhe disse para esquecer isso. Mas ele sabia bem que quando uma mulher faz um pedido, esquecer não é realmente uma opção. Então, com um sorriso determinado, ele garantiu a ela que, usando sua magia, faria com que ela pudesse visitar a cidade. Depois de ouvir sobre o dilema de Alan, Eruka lhe diz que seu problema é solucionável. Algumas horas depois, Charlotte é autorizada a relaxar sozinha na cidade. Claro, sem que ela soubesse, Alan, Eruka e Miarca estavam todos a seguindo de longe. Enquanto espionavam secretamente Charlotte, as meninas perguntam a Alan se ele sabe por que Charlotte fez o pedido repentino de ir à cidade sozinha. Quando Alan revela que Charlotte queria comprar algo, mas se recusou a dizer o que, as garotas presumem que Charlotte está tendo um bom momento de diversão, e provavelmente estará comprando um dispositivo feliz chamado Big Papa Pound Cake. No entanto, em vez de se sentir intimidado por um Trust Buddy, Alan fica bastante feliz com o fato de que Charlotte está abraçando sua feminilidade. Enquanto continuam a perseguir Charlotte, Mayatha fica preocupada e informa ao grupo que o caminho para o qual Charlotte está indo é perigoso. Descobre-se que o distrito de Murd é pior do que as ruas da cidade de Nova York. Mayatha também revela que uma gangue chamada Serpentes domina a área de Murd, e seu líder é infamemente conhecido como Gro, a Víbora. Armadura. Ao ouvir isso, Eruka pergunta a Alan se eles deveriam parar Charlotte, mas ele diz que deveriam deixar Charlotte ter sua primeira aventura. Em vez de ouvir mais reclamações, Alan sai enquanto Charlotte dá de cara com Gro e sua gangue. Justo quando Eruka e Miacha começam a surtar, Gro e sua gangue recebem Charlotte com alegria. Alan volta e revela como ameaçou todos e garantiu que ninguém faria mal a Charlotte. No entanto, Charlotte ganha a confiança de todos ao oferecer aos bandidos algumas poções curativas. Gro fica com lágrimas nos olhos pela bondade de Charlotte e promete nunca mais seguir o caminho da maldade. Ele então pergunta a Charlotte qual é a sua relação com o Senhor dos Demônios. Depois de pausar por um minuto, Charlotte revela que quando não tinha um lugar, Alan ofereceu um, e até a contratou. Então isso significa que Alan é seu mestre. Ao ouvir isso, Gro e seus rapazes se perguntam se uma deusa como Charlotte está sendo manipulada, iludida e controlada por um homem perverso como Alan. No entanto, Charlotte esclarece como Alan é realmente um homem bom, e eles ficam acordados a noite toda fazendo coisas travessas. Ao ouvir isso, Iruka e Miaichi lançam um olhar reprovador a Allen, o que faz Allen esclarecer que eles apenas ficaram acordados a noite toda jogando Clash of Clans. Após esclarecer o mal-entendido, Allen e Iruka seguem para tornar as ruas seguras para Charlotte. Quando o trabalho está concluído, Miaichi informa a Allen que Charlotte terminou suas compras e está vindo se encontrar com eles. Segundos depois, Charlotte chega com um morador local que revela como todos são gratos ao Senhor Demônio por tornar as ruas seguras.
Enquanto Alan está perplexo por ser tratado como um cara legal, Charlotte revela que foi às compras para conseguir presentes para Iruka e Miasha, já que sempre foram muito gentis com ela. Embora isso deixe as garotas felizes, Alan fica chateado e pergunta a Charlotte se ela também comprou um presente para ele. Charlotte então revela como procurou um presente, mas não conseguiu encontrar nada para ele. Ouvindo isso, Alan fica frustrado e diz que mesmo que ela engarrafasse seu pum em um pote e desse a ele ficaria feliz. Charlotte fica triste e pede a Alan para deixar ela consertar seu manto e também revelar todas as coisas de que ele gosta para que ela possa escolher um presente para ele mais tarde. Sem nada melhor para fazer, Alan decide levar Charlotte a Eunoia, uma região vizinha, para uma viagem. No entanto, antes de viajar, Charlotte diz a Alan que adorou a travessura recente que ele pediu para ela fazer. Alan sorri e admite que é realmente travesso ler romances enquanto todo o país está se esforçando por necessidades básicas. Charlotte continua a se maravilhar com a descoberta de tantos lugares maravilhosos por meio do livro, o que leva Alan a perguntar a ela qual lugar gostaria de visitar. Quando Charlotte hesitante pergunta o que acontecerá se ela revelar seu destino favorito, Alan casualmente revela que eles, claro, farão uma viagem para esse destino. Ao ouvir isso, Charlotte fica chateada e diz que se sente incrivelmente em dívida com ele. Em resposta, Alan diz a ela que se está tão grata, então pode brincar de esconde-esconde com sua serpente de calças. Em resposta, Charlotte afirma que se continuasse sendo tão travessa, estaria na lista de malcriados do Papai Noel, o que ela não quer. Ouvindo isso, Alan admite que ele mesmo não quer que Charlotte perca sua pureza, pelo menos não tão cedo. No entanto, seu desejo de fazer Charlotte feliz o domina, e, eventualmente, Alan lhe diz que eles devem fazer uma viagem, já que podem aproveitar e relaxar nas fontes termais. Embora a ideia atente, Charlotte se recusa a revelar seu destino dos sonhos. Isso leva Alan a recorrer a métodos de bom moço, que envolvem lançar uma maldição mortal sobre si mesmo. No entanto, antes que ele possa fazê-lo, Charlotte implora que ele pare. De repente, a porta se abre, revelando Miasha. Ela cumprimenta Charlotte e Alan e revela que tem uma entrega especial para eles, uma viagem para o distrito de Unova. Agora, no presente, Charlotte se entusiasma com os belos campos de Unova como uma criança órfã, experimentando amor parental pela primeira vez, vendo. Para fazê-la feliz, Alan diz a Charlotte que ela pode baixar a guarda, pois ninguém a reconheceria como a nobre desonrada aqui em Unova. Tanto Charlotte quanto Alan discutem como os habitantes de Ionoha são gentis ao convidá-los, claro. O que eles não sabem é que foram na verdade Iruka e Miasha que conseguiram os ingressos para eles, apenas para que Alan possa satisfazer Charlotte. Após chegarem ao resort, Alan e Charlotte são recebidos pela recepcionista, que os confunde com um casal. Não querendo que alguém tão atraente quanto ela pense que ele é casado, Alan pergunta por que ela os confundiu com amantes. A recepcionista então revela que o pacote do resort é claramente para casais, o que deixa Alan muito irritado ao perceber que foi enganado por Miasha, e ela nem sequer disse Bazinga. Agora sem opções, Alan decide manter a farsa de ser o companheiro de Charlotte. Mais tarde, Alan e Charlotte decidem relaxar na fonte termal. Querendo seduzir Charlotte fora da sua tanga, Alan pede um sorvete para ela, e em seguida lança um feitiço para garantir que ele não derreta. Ao ver isso, os espectadores começam a pedir sorvetes e insistem que Alan faça um feitiço nos sorvetes deles também. E como Alan está de bom humor, ele concorda em ajudar a todos, o que por sua vez impressiona Charlotte. Mais tarde naquela noite, Charlotte e Alan entram na suíte de lua de mel, e após muitos surtos decidem dormir até o amanhecer, para a decepção de Miasha e Iruka. Naquela noite, Charlotte sonha em encontrar sua mãe que faleceu. Alan, sendo o grande mago que é, entra sorrateiramente no sonho de Charlotte e assegura à mãe dela que vai cuidar de sua filha. O seguinte: no início da manhã, Alan leva Charlotte para visitar sua família, também conhecida como o zoológico. Enquanto ela está encantada ao ver todas as criaturas mágicas que um zoológico pode oferecer, Alan percebe que Charlotte não está totalmente animada, então ele insiste na questão até que Charlotte revela que quer ir ao zoológico de contato. Alan fica animado ao ouvir isso, pois percebe que Charlotte provavelmente adoraria dar beijinhos em seu rato toupeira pelado. Por pura felicidade, Alan pergunta a Charlotte se ela gostaria de alguma coisa. Quando Charlotte hesita, Alan imediatamente lança uma maldição mortal sobre si mesmo, até que Charlotte cede e pede a Alan para colocar orelhas de gato combinando. Apesar de ficar envergonhado com o pedido, Alan pega as orelhas de gato de Charlotte e as coloca para fazê-la feliz. Os dois então chegam ao zoológico interativo, onde Alan fica surpreso ao ver capivaras. Acontece que Alan não gosta de capivaras porque lhe falta gosto, e também porque neste mundo, as capivaras são feras mágicas que podem destruir montanhas se estiverem com fome. Uma garota ouve Alan falando sobre capivaras e vem informá-lo que ele não precisa se preocupar com elas, pois estão longe na floresta. Sentindo! Aliviado, Alan se vira para encontrar Charlotte, que por acaso está chorando muito por causa de todos os animais fofinhos. Percebendo o quanto ela ama bichos fofos, Alan decide comunicar-se com os coelhos cor-de-rosa. Ele diz aos 3 coelhos gulosos que comprará qualquer guloseima que queiram se concordarem em brincar com Charlotte.
Uma vez que o acordo entra em ação, Alan se sente orgulhoso e pensa em si mesmo como o feiticeiro de Oz até ver Charlotte vivendo seu momento de princesa da Disney. Até mesmo os espectadores ficam surpresos ao ver todos os animais mágicos se aconchegando a Charlotte. Depois de um ótimo dia, Charlotte e Alan decidem descansar no banco, onde Charlotte começa a falar sobre o quanto adora acariciar animais. Alan olha para cima e vê todos os animais torcendo amorosamente por Charlotte. Mas como só ele conhece a língua deles, ele se arrepia de medo ao ouvir os aparentemente adoráveis animais xingando-o por respirar o mesmo ar que Charlotte. Suspirando, Alan se levanta e informa a Charlotte que há muitos tipos de magia e habilidades especiais no mundo. Embora a magia possa ser adquirida através de aulas, algumas pessoas também têm uma inclinação natural para ela. É por isso que só ele consegue realizar magia de alto nível sem precisar dizer nenhum encantamento como um perdedor. Com isso, Alan solta a bomba em Charlotte de que ela é uma domadora de criaturas mágicas. Apesar do nome óbvio, Charlotte, sendo uma completa idiota, não entende o que isso significa, então Alan revela que uma domadora mágica pode se comunicar com criaturas mágicas e também usá-las para vantagem, enquanto Charlotte fica sem palavras, já que nunca imaginou que uma inútil e feia como ela pudesse ser algo mais do que uma inútil e feia. Enquanto isso, Alan pensa em como Charlotte provavelmente pode domar uma criatura mágica de alto nível como o Fenrir, e talvez ela até tenha usado suas habilidades de domar Engro e seus capangas sem saber, mas isso é algo provavelmente inédito. De repente, a NPC de antes retorna e implora para Alan e Charlotte irem com ela. Depois de segui-la para dentro de um prédio, um homem idoso pergunta à NPC feminina se ela tem certeza de que conseguiu os amansadores certos para o trabalho. Antes que ela pudesse responder, o homem idoso olha para Alan e pergunta se ele é filho dos Crawfords. Quando Alan confirma, o homem idoso e seus subordinados ficam bastante satisfeitos e imploram pela ajuda de Alan. Ao investigar mais, o velho leva Alan e Charlotte a uma sala, onde são recebidos por um Fenrir irritado em uma jaula. O bom velho então informa Alan sobre como eles resgataram o Fenrir que foi baleado por um caçador. Avaliando os danos, Alan se lembra de como os Fenrir são uma espécie em extinção, razão pela qual caçá-los é ilegal. Mas, como eles são tão valiosos, os caçadores nunca param de caçá-los. O velho intervém novamente, revelando que eles precisam de domadores experientes porque não conseguem se comunicar com o furioso Fenrir, e portanto não conseguem curá-lo. Enquanto Alan tenta se comunicar com o cão elegante, as coisas não vão bem, mas antes que ele possa tentar novamente, o caos se instaura no prédio ao saberem que a mãe do Fenrir está se aproximando. Vendo o pânico na discoteca, Alan começa a pensar e percebe que a Fenrir fêmea pode facilmente destruir toda a cidade. Com tanto em jogo, Alan decide para a mãe Fenrir ele mesmo antes que ela destrua a cidade. Antes que Alan possa partir, Charlotte implora para deixá-la falar com o filhote de Fenrir. Apesar de estar preocupado com a segurança de Charlotte, Alan percebe o quanto ela evoluiu e concorda em deixá-la falar com o filhote de Fenrir. Com questões mais urgentes em mãos, Alan parte para deter a mamãe Fenrir e seu grupo. No entanto, ao enfrentar seu oponente, Alan percebe como o Fenrir pode ser mortal e emocional. De repente, um capivara chamado Gosetsu chega ao local e diz a Alan para não machucar a Fenrir fêmea, caso contrário, o filhote de Fenrir se tornará viciado em metanfetamina. Não querendo conselhos de uma versão barata de um porco, Alan pergunta rudemente a Gosetsu o que ele quer. Gosetsu explica que ele viu Charlotte pela primeira vez quando ela desmaiou na floresta e a achou tão linda que começou a segui-la por toda parte. Ele também percebeu que, para servir Charlotte, teria que se livrar do demônio Senhor Feio, que é um perdedor ambulante incapaz de decidir uma cor de cabelo. Ao ouvir isso, Alan pergunta a Gosetsu com ar de superioridade se ele está tão solitário que precisa procurar uma parceira em outra espécie. As coisas rapidamente se intensificam e um confronto ocorre entre Gosetsu e Alan, até que Gosetsu usa seu poder para libertar a Fenrir e seus filhotes. Ele também diz a Alan que contou a Fenrir que Alan roubou seu bebê, justo quando as coisas parecem ficar realmente ruins para Alan. Charlotte chega com o filhote de Fenrir e outras criaturas mágicas. Ela informa a Alan que conseguiu se comunicar com o filhote de Fenrir e até pede ajuda às outras criaturas. Uma vez que o mal-entendido entre os Fenris é resolvido, Kyosetsu enfrenta Charlotte e a força a deixar Alan. No entanto, Charlotte rapidamente defende a virtude de Alan, o que deixa Gosetsu tão furioso que ele ataca Alan de forma agressiva, apenas para perder miseravelmente. A luta, no entanto, faz Gosetsu perceber o quanto Alan realmente se importa com Charlotte, o que o deixa aliviado. Com o dia salvo, Alan e Charlotte retornam ao resort e se preparam para partir quando os Fenris chegam para se despedir. Antes de partir, Miyashi e Iruka reaparecem com os caçadores que foram a causa de todo aquele problema. Alan, sentindo-se bastante feliz, decide punir os caçadores, permitindo que os Fenrirs façam o que quiserem com eles. No momento em que Alan e Charlotte se viram para ir embora, Charlotte diz ao Senhor dos Demônios que o filhote de Fenrir que ela salvou quer ficar com ela. Surpreso com isso, Alan pergunta à mamãe Fenrir se ela está pronta para se separar do seu filhote.
A recepcionista Bat rapidamente interrompe a conversa e afirma que, como a mansão deles não está longe, o filhote de Fenrir pode se juntar facilmente à mãe e ao grupo. Aliviado por... Com isso, Alan diz a Charlotte que ela pode ficar com o cachorro chique, pois é sempre bom ter mais família. Isso deixa Charlotte feliz, e ela pergunta a Alan se ele a considera sua família. Alan rapidamente afirma que ela não deveria perguntar o óbvio, deixando Charlotte tão vermelha quanto o traseiro de um babuíno. No caminho para o parque, de volta, Alan está perplexo com a presença de Gozetsu, que afirma orgulhosamente estar aqui para proteger Charlotte do Senhor Demônio Pecador. Depois de alguns dias desde o retorno da viagem decepcionante, Alan encontra Charlotte saindo com o Fenrir, Lu, como de costume. Quando Alan pede a Lu para cuidar de Charlotte, ele acaba recebendo um desprezo do cachorro. Assim que eles partem, Alan é recebido por Kosetsu, que diz a Alan que ele deve saber como se sente agora que Charlotte está passando mais tempo com Lu do que com ele. Alan, incapaz de contrariar Gozetsu, entra em modo de introspecção e percebe que, embora esteja triste, também está feliz pelo fato de Charlotte ter o objetivo de se tornar uma domadora de criaturas mágicas. Alan então relembra o momento em que Charlotte veio até ele com o pedido de se tornar uma domadora mágica. Naquele momento, ele se sentiu como um pai orgulhoso, cuja filha escolheu se tornar uma respeitável trabalhadora do Walmart, andarilho em vez de um fim de vida com enxada, e assim, por pura felicidade, ele concordou em ensinar a ela tudo o que há para saber sobre domadores de criaturas mágicas. Durante as aulas, Alan percebeu que Charlotte é na verdade uma garota perspicaz, o que é raro para mulheres. Durante uma de suas sessões de treinamento, Alan pede a Charlotte que incorpore suas lições na prática. Seguindo ordens, Charlotte ordena que Lu execute uma série de truques de circo, o que o Fenrir faz facilmente. Isso deixa Alan bastante impressionado, e ele diz a Charlotte como é quase impossível se comunicar com Fenrir, pois são como sua namorada quando está brava. Gosetsu, que observava a cena de longe, também dá sua opinião dizendo a Charlotte que ela adquiriu a habilidade de comunicação com feras. Aqui. Ao ouvir isso, Charlotte pergunta a Gosetsu se a comunicação com bestas é a mesma magia que substitui automaticamente a linguagem das criaturas mágicas pela linguagem humana. Quando Alan confirma, Charlotte implora para deixá-la tentar a conversação com bestas no Lu. E embora seja inédito um Fenrir usar a língua humana, Alan concede permissão a Charlotte para tentar. Para surpresa de todos, Charlotte consegue fazer Lu falar como um ser humano. Mas agora que Lu pode falar, fica bem evidente que ele odeia Alan por estar perto de Charlotte. Mais tarde naquele dia, Alan cria uma área de banho especial para Lu. Charlotte, sentindo-se satisfeita, pede a Lu para agradecer a Alan, e mesmo odiando a ideia de ser gentil com um humano fedorento como Alan, ele concorda para deixar sua mamãe feliz. Uma vez resolvido esse assunto, Alan diz a Lu para experimentar seu novo banho, mas antes que ele tenha a chance de fazer isso, Kosetsu pula no banho. Sentindo-se zangado, Alan diz ao capivara que o banho é apenas para humanos e Fenris. Ao perceber o racismo contra ele, Gozetsu diz a Alan que as vidas das capivaras importam, mas para o desenvolvimento da trama, Gozetsu se transforma em uma armadilha com a qual vocês, solitários e suados, só podem sonhar. Mais tarde, Charlotte se junta a Alan em um banco enquanto Gozetsu e Lu se divertem no banho. Os dois humanos começam a conversar quando Alan revela como o antigo dono de sua mansão, um elfo, desapareceu sem deixar rastro. Naturalmente, havia muitos rumores sobre o desaparecimento do elfo. Alguns diziam que ele comeu cogumelos e foi para uma viagem onde apenas Zeus pode chegar, enquanto outros acreditavam que ele foi alvo da ira de um monstro. Nesse instante, Charlotte, assustada pra caramba, aponta para o banho. Alan então olha para cima e encontra Gozetsu coberto de cogumelos. Confuso, Alan afirma saber que quando a vida te dá limões, você faz limonada, mas o que se deve fazer quando a vida te dá cogumelos? Nesse momento, uma garota de pele escura acusa furiosamente Alan de roubar seus cogumelos. Enquanto todos conversam, a garota se apresenta como Grimm. Alan, por outro lado, nota a câmara subterrânea e percebe que Grimm vive em sua propriedade há bastante tempo. Grimm então pergunta diretamente a Alan o que ele está fazendo ali, o que o confunde, e ele diz a Grimm que ela é a intrusa, já que ele mora na mansão. Ao ouvir isso, Grimm fica chateada e afirma que a mansão pertence a ela. Fica então claro para todos na sala que Grimm é a elfa que desapareceu há 30 anos. Após conversarem mais, Kosetsu percebe que Grimm vem de uma linha prestigiada de elfos conhecidos como Elfos Negros, que podem sobreviver 100 anos sem comer ou beber. No entanto, Alan não dá a mínima para quem Grimm é e tenta fazer com que ela venda a mansão para ele. Observando o desespero dele, Grimm sorri e diz a Ellen que prefere viver no porão, mas quer a ajuda dele com algo. Alan diz a Grimm que ele prefere resolver o problema com dinheiro, mas Charlotte consegue convencê-lo do contrário. Encurralado, Alan pergunta a Grimm o que ela quer e a elfa revela que na verdade é uma autora, mas que por ter um bloqueio criativo, estava se escondendo de seu editor assustador há 30 anos. Agora, ao ver ele e Charlotte juntos, ela quer que eles ajam de forma amorosa para que ela possa ganhar inspiração e escrever uma história.
Não querendo perder seu quarto principal, Alan relutantemente concorda e faz uma cena romântica com Charlotte. Mas Green acaba ficando irritada com ele, pois Alan usa magia para tocar Charlotte, em vez de tocá-la diretamente. Em seu estado de furiosa, Green entrega a Alan e Charlotte um roteiro que eles podem usar para flertar, mas Alan fica frustrado e diz a Green para levar seu roteiro bobo do Wattpad e sair. Ele também afirma que sabe que Charlotte está desconfortável em flertar com ele, já que ele não é alguém de quem ela gosta. Mas, para sua surpresa, Charlotte diz nervosamente a Alan que na verdade não se importa de flertar com ele. Agora, animado, Alan concorda em fazer as cenas cafonas com Charlotte, com a condição de que ele não faria nada indecente com ela. Pelo menos não nas telas. Grimm concorda feliz com os termos e dá a Alan um novo roteiro onde ele e Charlotte são recém-casados. Quando começam a representar os papéis, Alan tem um grande sangramento nasal ao ver Charlotte vestida como uma esposa tradicional. Grimm rapidamente fica irritado e pergunta a Alan por que ele está se comportando como os perdedores patéticos que estão assistindo a este vídeo. Em retaliação, Alan confronta Grimms, perguntando por que ela está fazendo Charlotte dizer tantas falas sugestivas. Grimm tenta dizer a Alan que isso é apenas uma paquera casual, mas o Sr. Demônio não aceita, então, eventualmente, Grimm concorda em reduzir o tom. No entanto, quando chega a hora de praticar para a segunda cena, Grimm se depara com outra cena decepcionante de Alan que começa a se estremecer quando Charlotte o chama por um apelido. Alan grita com Grimm por estar lhe provocando um ataque cardíaco de propósito, mas a elfa casualmente diz que é comum casados chamarem um ao outro por apelidos. Aceitando seu destino, Ellen concorda em continuar interpretando esse papel miserável, mesmo sabendo completamente que Grimm está brincando com ele. A elfa anuncia que terminou com o conceito de recém-casados e agora quer fazer uma cena de casal jovem. Desta vez, Alan é um estudante do ensino médio cujo melhor amigo de infância, Charlotte, é sequestrado por bandidos interpretados por Gozetsu e Mu. Quando a cena começa, Alan vê Charlotte sendo amarrada e acaba perdendo o. Em seu estado de raiva, ele soca Kosetsu e Liu, o que o derruba. Alan então se volta para Charlotte, reencenando a cena do roteiro de Grimm. Mas em algum momento enquanto atua, Alan percebe como Charlotte realmente faz seu coração bater forte. Uma vez que a cena termina, Alan tem certeza de seus sentimentos, mas decide mantê-los para si mesmo, pois acredita que Charlotte se sentiria pressionada a retribuir seu afeto. Para a próxima cena, Prim anuncia que Charlotte interpretará o papel de uma princesa maltratada. Alan será seu príncipe, e Gosetsu será a madrasta má que trabalha Charlotte até o osso. Com tudo em movimento, Charlotte fica bastante triste e pensa como esta cena é muito próxima da sua realidade, pois essa era a sua vida antes de conhecer Alan. Enquanto a cena continua, Lu aparece como a fada madrinha de Charlotte e transforma seus trapos em um lindo vestido, que ela usa para encantar o príncipe Alan. Enquanto interpretam a cena, Charlotte também percebe seu coração acelerado. A cena então muda para o príncipe Alan indo à casa de Charlotte para encontrá-la. Sua madrasta má, Kosetsu, tenta impedir o príncipe Alan, mas como seu amor é tão esquibi de toilette, ele consegue ver sua amada Charlotte. Mesmo quando está vestida com trapos. Charlotte, percebendo que sente algo por Alan, pergunta o que ele pensa dela. No início, Alan fica surpreso com a pergunta repentina, mas depois tenta responder honestamente quando, de repente, um homem irrompe pelas paredes e amarra Grimms. Ele se apresenta como o editor de Grimm e pede desculpas por qualquer inconveniente. Com isso, ele leva Grimms com ele, sem saber como destruiu a confissão do ano. Antes de Charlotte estar sob os cuidados de Alan, ela foi acolhida pelos Avans após a morte de sua mãe. Como era a filha ilegítima do Duque, Charlotte não era mais do que uma serva na mansão, e foi submetida a maus tratos não apenas por sua família, mas também pelos criados. Em toda a sua miséria, a única fonte de conforto que Charlotte tinha era sua meia-irmã, Natalia, que amava muito sua irmã mais velha. Atualmente, Alan e sua gangue estão navegando em direção à Academia Mágica de Atena, que consiste em uma ilha inteira. Ao chegar à Terra, Haruka informa a Charlotte que a maioria das pessoas que vivem na ilha está basicamente associada à academia, mas simplesmente explorar a ilha não é a razão pela qual todo o grupo está aqui. Acontece que Natalia foi vista na ilha sozinha. Quando Alan pede a Erika para revelar toda a história, ela diz a Alan que fará isso quando chegarem em casa. Enquanto Charlotte começa a surtar ao ver os Crawfords, Erika diz a ela que quem deveria se preocupar é Alan. Acontece que Alan largou a escola há 3 anos sem contar a ninguém, e isso causou uma grande briga entre ele e o pai. Alan, que esteve quieto por tanto tempo, diz a Iruka que esperava ser o próximo Zuckerberg e Zuck, os memes bangers das pessoas no Facebook. Ao ouvir isso, Iruka revela a Alan que todos ainda falam sobre a briga que ele teve com o pai. Enquanto continuam andando pela ilha, Charlotte expressa sua tristeza por nunca ter uma família com quem possa brigar. Alan ouve isso e diz a Charlotte que é hora de ela tomar seus remédios porque esse tipo de coisa leva as pessoas a serem internadas em hospitais psiquiátricos. No entanto, Charlotte continua murmurando sobre como está ansiosa pelo futuro de Natalia, já que sua irmã mais velha é uma pessoa procurada no reino de Nerus.
Alan então assegura de Charlotte que, como as acusações são todas falsas, ele irá ajudá-la, mas antes que ele possa encantá-la, Lou e Gozetsu rapidamente pulam em Alan para dizer a Charla que eles estão ali por ela. Nesse momento, uma briga começa no mercado. Um mago de cabelos brancos rapidamente cuida dos dois baderneiros que estavam causando confusão. Eruka sorri ao ver o homem e o chama. O mago chega, cumprimentando Alan e Charlotte. Ele então se apresenta como Harvey Crawford e acontece que ele também é o papai de Eruka e Alan. Ao ouvir isso, Charlotte fica muito chocada enquanto Harvey O Harvey parece que está carregando uma arma de destruição em massa nas calças. Assim que todos chegam à residência dos Crawfords, Iruka apresenta Charlotte e Alan como namorados. Harvey fica satisfeito com a notícia e pergunta a Charlotte se ela está feliz com Alan. Charlotte, sendo uma tonta, conta a Harvey que está feliz com Alan, pois ele a ensina a fazer coisas travessas. Um olhar brincalhão toma conta do rosto de Harvey, enquanto ele diz a Alan que tem um feitiço chamado Fetus Delitus, para tornar as coisas travessas mais seguras. Isso faz tanto Alan quanto Charlotte corarem muito. Alan rapidamente diz a Harvey que eles estão esperando até se casar, o que faz o homem mais velho dizer a Alan que ele deveria voltar para casa. Alan, no entanto, recusa firmemente e diz a Harvey que se sente confortável vivendo em sua mansão todos os dias. Rika então diz a Kosetsu e Lou como Harvey quer que Alan assuma a posição de diretor, mas Alan continua rejeitando a oferta. Surpreso, Kosetsu lembra a Alan que ser o diretor da Academia Mágica Athena o tornaria um homem de valor, mas Alan insiste que um título geralmente vem com muito peso, e suas costas já doem de carregar o peso do Burj Khalifa nas calças. De repente, uma garota de tamanho divertido entra e Charlotte se pergunta se ela é a mãe de Alan, mas acontece que o nome completo de Harvey é Harvey DiCaprio, e ele gosta de suas waifus quase ilegais. Alan então conta a Charlotte que o motivo pelo qual Harvey quer passar a posição de diretor é porque ele quer dar a ele e a Iruka mais irmãos. Enquanto Harvey e Alan batem cabeça, Charlotte conta a Iruka e a mãe de Harvey, Lizzie, como a casa dela é animada. Lizzie sorri com um elogio e diz a Charlotte que, já que ela está namorando o filho dela, é como uma filha para ela também. O assunto então muda, e Alan pergunta a Harvey sobre Natalia. Harvey então revela que desde que a família Evans foi desonrada, Natalia foi enviada para estudar na escola deles com uma identificação falsa. No entanto, conhecendo seu pai, Alan pergunta a Harvey quais outras notícias ele tem sobre Itália. Em vez de explicar verbalmente, Harvey revela um item mágico conhecido como o Espelho da Nostalgia, que pode mostrar outro local, usando espelho. Harvey mostra a Charlotte e Alan como Natalia se tornou uma verdadeira bandida e agora manda em outros delinquentes. Quando Charlotte começa a surtar, Harvey a assegura de que Natalia não é totalmente má. Através do espelho, é revelado que, enquanto Natalia manda nos outros delinquentes, ela também cuida dos seus seguidores. Como Alan costumava ser um rapaz bem rebelde, ele concorda em trazer Natalia de volta ao caminho correto, que, naquela noite, Lizzie mostra o quarto a Alan e Charlotte. Ao verem a cama de casal, Alan e Charlotte ficam vermelhos como duas crianças febris da Europa medieval. Charlotte, no entanto, engole seu constrangimento e diz a Alan para dividir a cama com ela para que possa se concentrar na missão no dia seguinte. Aquela noite, enquanto Charlotte e Alan compartilham a cama, Alan pede desculpas a Charlotte, dizendo que ela pode sentir algo cutucando suas costas durante a noite. Ouvindo isso, Charlotte apenas sorri para o Senhor Demônio, o que o faz perceber que talvez precise do feitiço Rasta-la-Fetus afinal. No entanto, não querendo ficar exausto para a missão, Alan tenta usar um feitiço para adormecer. Mas no momento em que ele lança o feitiço, Alan descobre que sua magia parece não estar funcionando. Curioso para saber por que isso está acontecendo, Alan examina a cama e percebe que alguém colocou um feitiço especial na cama para impedi-lo de dormir. E claro, essa pessoa é ninguém menos que Eruka, que está parada do lado de fora do quarto do irmão com Dosetsu, esperando ouvir sons de palmas. Enquanto isso, no quarto, tanto Charlotte quanto Alan não conseguem dormir. De pura estranheza, Charlotte inicia uma conversa dizendo a Alan como ela está com inveja do amor entre Lizzie e Harvey. Pelo contrário, Alan afirma que tanto amor não pode ser bom, pois sua família agora o obriga a suportar a responsabilidade. Ele não está pronto para enfrentar. No entanto, Charlotte insiste que Lizzie e Harvey são o casal ideal, o que leva Alan a se imaginar com Charlotte dizendo coisas melosas um ao outro. Quando Alan pergunta a Charlotte se ele deveria ser mais como Harvey, Charlotte fica tímida, o que faz Alan retratar o que disse. Em vez de deixar o momento passar, Charlotte decide aproveitar a noite perguntando a Alan o que ele queria lhe dizer durante a peça na qual Grimm os forçou a atuar.
Alan para por um minuto e se pergunta se deve confessar ou continuar preso na zona de amizade. Nesse momento, Alan percebe o quanto ele deseja acordar e ver Charlotte preparando um delicioso café da manhã para ele. E então eles iriam fazer compras, porque ele sabe como cuidar de sua dama. Da mesma forma, o coração de Charlotte começa a vacilar enquanto ela sonha em aprender coisas novas e travessas com Alan, e depois terminar o dia dizendo boa noite um ao outro até que amanhã chegue, e eles possam fazer todas essas coisas novamente. No entanto, apesar de seus corações quererem um ao outro, suas mentes os forçam a considerar outros fatores. Alan pensa sobre como Charlotte acabou de começar a trilhar seu próprio caminho, e ele não deveria sobrecarregá-la com seus sentimentos. Da mesma forma, Charlotte chega à conclusão de que não deve seguir seu coração, pois ela é uma criminosa procurada e só causaria problemas na vida de Alan. No final, Charlotte diz a Alan para dormir, pois terá um dia ocupado amanhã. Do lado de fora dos aposentos de Alan e Charlotte, Eruka ferve de raiva porque não consegue gravar Charlotte fazendo barulhos felizes. Quando ela está prestes a bater em Alan, Lizzie joga um garfo nela e diz que ela pode sempre produzir mais filhos. Amanhã chega e Ellen está exausto por causa da falta de sono. No entanto, como ele tem uma missão em mãos, ele rapidamente dá uma transformação a Charlotte, mas desta vez adiciona alguns óculos. Charlotte rapidamente vai inspecionar seu novo visual, enquanto o coração de Ellen bate forte ao ver Charlotte vestida como uma rebelde de Harvard. Charlotte pode ter a aparência de uma loira sedutora, mas tanto Gosetsu quanto Liu rapidamente percebem como Alan tem preferência por óculos. Depois de negar veementemente tais acusações, Alan e Charlotte chegam à Academia Mágica Athena, onde rapidamente localizam Natália. Alan chama seu nome, o que alerta Natália, que rapidamente assume sua posição para lutar. Alan observa isso, e percebe que em apenas 3 meses, Natália se transformou no Karate Kid. Com uma expressão irritada, Natália pergunta a Alan quem ele é, e o Sr. Demônio revela que ele é Alan Crawfords. Ao ouvir o sobrenome, Natália deduz que Alan está relacionado ao diretor. Por outro lado, os subordinados de Natália revelaram a ela histórias sobre o infame Alan Crawfords, também apelidado de Grande Senhor Demônio da Academia Mágica por seu comportamento travesso. Impassível, Natália pergunta a Alan o que o Sr. Demônio e seu assistente querem com ela. Alan revela que veio ser seu instrutor particular, mas Natália rejeita a oferta rudemente e sai da cena. Dano emocional. Agora sozinho, Alan se vira para olhar Charlotte e a encontra tremendo com emoções avassaladoras. Ela diz a Alan como ela realmente, sem exagero, falou com Natália. Em resposta, Alan a avisa que ela terá que fazer muito mais do que apenas falar, pois em breve se tornará uma irmã mais velha para Natália. No dia seguinte, Alan e Charlotte se juntam a Natália em uma de suas palestras. Na aula, Natália prova que ninguém interferiu em sua linhagem ao superar o professor. Por outro lado, seu irmão mais velho, a irmã Charlotte, que claramente ficou com todos os genes estúpidos, diz a Alan que não tem ideia do que está acontecendo, mas está feliz por estar aqui mesmo assim. Alan aproveita a oportunidade e diz a Natália que, já que é tão inteligente, ela deveria ajudar sua assistente burra, Charo. Charlotte, interpretando Churro, acrescenta feliz que seria eternamente grata pela orientação dela, o que faz Natália ceder à pressão. Após a aula, Charlotte é saudada por Gosetsu e Lu, o que surpreende a todos, incluindo Natália, já que ter um capivara e um fennec como animais de estimação é incomum. Mais tarde, durante o almoço, Churro se desculpa para buscar mais salada, deixando Natália sozinha com Alan, com medo. De repente, Natália pergunta a Alan se ele foi enviado por sua família, os Evans. Alan garante-lhe que não, e então pergunta por que ela tem ódio da família. Natália logo revela que sua família é cheia de pessoas snobs que só se importam consigo mesmas. Entendendo a situação, Alan percebe que Natália está aprendendo magia para se tornar independente da sua família. Alan tenta obter mais informações de Natália perguntando sobre Charlotte, mas isso a desanima, fazendo-a sair. No entanto, ao sair, Natália é confrontada por outro estudante, Chris, e seus capangas, que a avisam que ela em breve enfrentará uma derrota esmagadora pelas mãos dele. Natália ignora Chris até que um dos capangas dele assedia a pobre e frágil Choro. Isso deixa Natália tão irritada que ela começa uma briga na cafeteria. Alan intervém rapidamente e forma uma barreira subespacial onde está prestes a dar uma lição nos moleques, quando Charo diz irritada tanto a Alan quanto a Natália que brigar é mais do que uma travessura. Depois de destruir a barreira, Jero faz tanto Alan quanto Natália pedirem desculpas por serem crianças más. Uma vez resolvido, Alan diz a Natália em particular que percebeu como ela estava lutando contra aqueles que eram injustos com os outros. Quando Natália não nega a informação, Alan afirma que ela deve governar a academia. No dia seguinte, Iruka entra pelas portas e encontra Alan, Charlotte e Natália. Ela rapidamente dá uma calorosa saudação a Natália e se apresenta como a irmã de Alan. Natália então revela animadamente a Iruka que o irmão dela está ensinando-a a conquistar a academia. Enquanto a mente de Iru se abre em choque, Alan diz a Natália que, se ela conseguir conquistar a academia, todos os seus problemas desaparecerão como os pais dos nossos espectadores.
Ignorando sua irmã, Alan propõe realizar um desafio entre ela e Chris, que determinará quem governará Kwatebimamen a academia. Quando Natália expressa seu interesse, Alan diz a ela que tem um truque secreto guardado que pode mostrar a ela. Em resposta, Natália diz a Alan que quer aprender o truque secreto que garantirá sua vitória. Alan, satisfeito com a inteligência aguçada de Natália, diz que tem certeza de que ela pode aprender qualquer lição que precise ser ensinada. Iruka finalmente quebra o silêncio e diz a Alan que foi chamado pelo pai deles para colocar Natália no caminho certo. Da mesma forma, Charlotte começa a ajustar-se, sabendo que sua irmã não é mais a garota que reflete a boa imagem do senhor. Naquela noite, Natália rapidamente derrota Chris, o que irrita tanto o garoto que ele começa a falar besteiras antes de sair. Os olhos de Natália então pousam na entrada de uma masmorra, e ela pergunta ao grupo por que está selada. Erika então revela que o chefe da masmorra está ovulando, por isso a masmorra está selada. Nesse momento, os subordinados de Natália chegam e revelam a ela como cuidaram de todos os bandidos. Ligeiramente satisfeita, Natália os elogia até Gozetsu e Lu chegarem. Natália rapidamente agradece a Gozetsu por endireitar seus lacaios para ela e até chama a Capivara de professor. Assim que todos saem, Alan pergunta a Natália por que ela não o chama de professor. Em resposta, Natália diz a Alan para não se precipitar. A turma então vai para o refeitório, onde Churro diz a Natália que ela tem seus legumes para o jantar. O rosto de Natália fica tão verde quanto os legumes, e ela diz a Cheryl que não pode comer os vegetais, pois não quer ser chamada de assassina de árvores. Ouvindo isso, Turo fica triste, o que leva Natália a rapidamente devorar todos os vegetais. Com isso, Caro oferece uma segunda porção. Ao mesmo tempo, Erika e Alan fofocam sobre como Charlotte e Natália estão, sem saber, se comportando como irmãs. Erika então pergunta a Alan se ele já falou sobre Charlotte com Natália. Natalia, mas Alan revela como esse assunto é uma verdadeira armadilha por enquanto. Enquanto isso, Natalia, querendo se aproximar de Charo, pergunta se ela pode lhe ensinar novos feitiços mágicos. Encantada com isso, Charo rapidamente concorda. Mais tarde naquele dia, Natália sucumbe ao cansaço e adormece. Então Alan e Charlotte decidem carregá-la para o dormitório. Ao entrar, Alan e Charlotte descobrem uma bolsa magicamente selada por Natália. Apesar de sua curiosidade, Alan chega à conclusão de que o que quer que esteja naquela bolsa é muito importante para Natália. Não querendo se separar da irmã ainda, Charlotte fica para assistir Natália dormir. Ela então conta a Alan como, quando morava com os Evans, lia livros para Natália. No entanto, agora parece que Natália odeia a família, pois nunca quer falar sobre eles. Isso leva Charlotte a acreditar que Natalia a odeia profundamente. Gosetsu e Lu, que também estavam presentes na sala, asseguram a Charlotte que Natalia a ama, já que ela é muito adorável. Alan até acrescenta que ainda é muito cedo para ela chegar a essa conclusão. No dia seguinte, Charlotte acorda cedo para aprender novos truques de mágica com Natalia. Após o treinamento, Natalia diz a Charo que quer lhe mostrar algo e a leva para o dormitório. No entanto, ao chegar, Natalia fica frustrada quando não consegue localizar sua bolsa. Enquanto procura em seu quarto, Natalia encontra uma carta de Chris dizendo-lhe para ir ao local mencionado na carta ou dizer adeus à sua bolsa. Cheia de raiva, Natália sai correndo após dizer a Charu para manter essa situação em segredo do Sr. Demônio. Enquanto isso, Alan tenta encontrar Shiro e Natália, pois já estavam ausentes há muito tempo. De repente, um dos capangas de Chris corre para informar Alan que Chris propôs um desafio a Natália na masmorra, e sabendo que o chefe da masmorra está em ovulação, Alan fica bastante preocupado. Enquanto isso, Chris joga a bolsa de Natália na masmorra e diz a ela que quem pegar na bolsa primeiro será o verdadeiro chefe da academia. Por outro lado, o subordinado de Chris revela a Alan que antes de Natália ser transferida, Chris era conhecido como o Gênio, mas desde que Natália chegou, o recorde dele foi quebrado por ela, o que o deixou desesperado e inseguro. Dentro da masmorra, Natália consegue derrotar Chris e recuperar sua bolsa, mas seus problemas estão longe de acabar, pois o chefe da masmorra aparece. Ao ver a enorme quimera, tanto Natália quanto Chris começam a entrar em pânico. Justo quando a quimera está prestes a esmagar Natália como se ela fosse uma modelo OnlyFans, e ele fosse um jogador da NBA casado, Ciro chega e salva o dia. No entanto, em vez de ser grata, Natália fica com raiva e pergunta a Charla por que ela arriscaria sua vida por uma estranha. Charla hesita em revelar a verdade e, em vez disso, diz a Natália que mesmo sendo tão forte, ela ainda é uma criança que precisa de proteção. Ao ouvir isso, Natália diz a Chero que tem uma irmã mais velha, sabendo aonde a história vai levar. Chero diz a Natália que ela sabe que sua irmã cometeu um grande crime, mas antes que ela pudesse terminar a frase, Natália fica com raiva e diz a Chero que sua irmã nunca poderia cometer tal crime e foi incriminada pelo príncipe miserável. No entanto, em vez de ajudar sua irmã, os Evans decidiram cortá-la. Naquele momento, Charlotte percebe como Natália não parece ressentida com ela, mas como ela é uma vaca burra, faz a pergunta óbvia mesmo assim.
Natália se irrita mais uma vez e afirma que nunca poderia odiar sua irmã, mas odeia sua família e a si mesma por não conseguir salvar sua querida irmã. Até agora, os olhos de Natália começam a lacrimejar enquanto ela fala mais sobre Charlotte. Depois de enxugar as lágrimas, Natália diz a Charo que quer ser uma maga poderosa para poder machucar quem capturou sua irmã. Confuso, Charo pergunta a Natália por que ela acha que Charlotte está em cativeiro. E assim, Natália revela que a bolsa que ela tanto estima na verdade pertence a Charlotte. Então, quando tentou rastrear Charlotte usando a bolsa, suas tentativas foram inúteis, pois alguém havia colocado um feitiço que impediria qualquer um de encontrar Charlotte. Antes que Charlotte possa revelar a verdade para Natália, Chris começa a chorar alto ao ouvir uma história tão triste. De repente, o chão começa a tremer e o grupo se pergunta de quem é a mãe que acabou de entrar. Isto até que um salamandra faz uma aparição. Acontece que a quimera era apenas um aquecimento. O verdadeiro chefe da masmorra é esse gorducho conhecido como salamandra. Enquanto a salamandra ataca Choro, o feitiço de transformação que ela tinha desaparece, e a Telia fica cara a cara com Charlotte inconsciente. Nesse momento, Allen intervém, liberando apenas um toque de sua mana, impressionando e assustando a todos. A salamandra rapidamente se transforma de um assustador chefe de masmorra para um fofo gato laranja. Liz então entra e revela que foi Alan quem criou a salamandra. Uma vez que a situação é resolvida, Natália e Charlotte têm uma reunião emocionada, onde Natália revela como ansiava ouvir uma história de sua irmã. Charlotte também se desculpa por ter mentido para Natália e mantido um disfarce. Quando as lágrimas param, Lu e Gozetsu informam Natália que Alan é o namorado de Charlotte. Isso a enfurece tanto que ela começa a atacar o Senhor Demônio. As coisas voltam ao normal e Alan e Charlotte retornam à mansão. Justamente quando estão desfrutando da paz e tranquilidade, Miyake chega com um pacote. Ao abri-lo, um portal de invocação se abre, revelando Natália. Iruka também chega e diz que queriam surpreender Charlotte. De repente, Grims aparece e todos, exceto Alan e Charlotte, ficam chocados ao ver um autor tão renomado na mesma sala que eles. Grimm então revela que sua editora, Yor, está fazendo-a escrever uma sequência do livro baseado em Alan e Charlotte, então ela quer se esconder na mansão por um tempo. A princípio, Alan se recusa até que Iruka o convence a ceder, já que todos já estão presentes na mansão. Naquela noite, Alan realiza um banquete que todos desfrutam. No entanto, mais tarde naquela noite, quando todos estão dormindo profundamente, Charlotte e Alan se entregam a mais uma travessura, que é observar as estrelas. Enquanto estão sentados juntos, suas mãos se tocam, e quando Alan tenta se desculpar, Charlotte revela que ela nunca se importou com o toque dele. Quando estão prestes a se beijar, Alan troveja e diz a todos para saírem. Todo o grupo então entra em caos. Enquanto alguns estão irritados com Alan por corromper Charlotte, outros estão animados para ver o amor deles florescer. No entanto, sem que eles soubessem, no reino de Narus, o príncipe malvado recebe informações sobre Charlotte e ordena que seus guardas a capturem. Você acha que Alan odeia ser conhecido como o Senhor dos Demônios? Comente vilões inteligentes ou se case com uma armadilha. E se você gosta de resumos de anime, então assista a este vídeo aqui.